Oi, 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 gente. Bom dia para vocês, maravilhosos e maravilhosas. Bora para mais um vídeo. E se você gosta do meu vídeo, dos meus conteúdos, já deixa seu like aí, também já se inscreve no canal, porque tem vídeos muito legais aqui que eu posto para quem curte, gosta de vídeos e conteúdos, né, relacionado a mulheres trans, mundo LGBTQIA+, esse mundo colorido. Já tá convidado para me seguir aqui e também deixar seu comentário nos vídeos e principalmente nesse vídeo aqui, tá? Principalmente nesse vídeo aqui. Então vamos lá, hoje o vídeo tá bem legal. Hoje eu vou falar para vocês qual foi a reação da minha família quando eu contei para eles que eu era uma mulher trans. E assistam o vídeo até o final, depois comentem aí o que vocês acharam deste vídeo. Bora então, galerinha, para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui, vamos tirar essa dúvida das pessoas, né? Porque quando se trata de mulheres trans, né, homens trans ou esse mundo transgêneros, quando as pessoas na verdade se assumem, né, quando elas se assumem o gênero para a família, tem muitas pessoas que têm essa curiosidade de saber como que foi a reação e até porque, gente, a gente sabe que no mundo que a gente vive, além do preconceito, tem muitas pessoas, tenho muitas amigas, tenho muitas pessoas que eu conheço que vivem uma situação onde os pais não aceitaram, onde a mãe, o pai, a mãe e o pai principalmente, que são os que geraram, né, a mãe que gerou e o pai ali que, né, compartilhou para fazer o filho, e aí no final eles mesmos desprezarem os próprios filhos por eles serem transgêneros. Então a gente sabe que tem muito disso na vida, na realidade. E hoje eu vim contar um pouco qual foi a minha realidade quando eu me assumi para minha família. Então tudo foi assim, gente. Começou quando eu tinha 12 anos. É, eu desde criança que eu me identifiquei como o que eu sabia, o que era homem, o que era mulher, porque quando a gente nasce a gente é criança, não tem conhecimento de nada, né? E ao longo dos anos foram se passando, conforme eu fui crescendo, foi me desenvolvendo, né? Ali entre 1, 2, 3 anos, quando eu fui entendendo o que era homem e o que era mulher, eu já me identificava como mulher. Eu não gostava de usar coisas, sabe, de menino. E eu me identificava muito com as coisas, com as cores das meninas. E aí eu comecei, me colocou né, no pré, depois daquele processo todo. Só que até então, quando era criança, a gente não tem aquele livre-arbítrio de fazer o que a gente quer, porque a gente não tem, nem sabe o que está acontecendo, né? E aí, quando o tempo foi passando, quando eu já comecei a ir pra escola, depois dos meus 6, 7 anos, né, que eu comecei pra escola, e aí eu já comecei a ter meus comportamentos mais diferentes, porque lá na escola eu só me relacionava em questão de amizade com meninas, eu não ficava com as meninas, não ficava de jeito nenhum, eu ficava só com as meninas. E também eu gostava só de brincar, de coisas mais de menina, sabe? Eu não gostava de jogar futebol, não gostava de nada de que era de menino. Eu gostava só das coisas que eram de menina. E também o meu relacionamento, minha amizade, meu ciclo de relacionamento já era de menina desde que eu comecei a primeira série. E aí o tempo foi passando e minha mãe, é, que hoje ela não está aqui na Terra, ela faleceu, hoje ela mora com Deus. E quando ela estava viva, né, nessa época que eu era ainda criança, estava me descobrindo, eu lembro de alguns relances assim da minha vida quando eu era criança, que quando eu ia pra escola, eu me arrumava, eu queria pôr umas roupas diferentes, sabe? Minha mãe falava que não podia, né? E até porque também minha mãe não sabia também, porque eu era criança ainda, né? Então ela via que eu tinha uns comportamentos diferentes, mas minha mãe também era leiga, assim, não tinha essa noção. Então ela falava por ingenuidade também, sem saber por quê, que eu pedia às vezes uma camisa rosa, eu queria com alguma coisa, ela falava que não, que era de menina. E aí eu ficava quieta, né? Mas aí depois o tempo foi passando, minha mãe foi falando pra mim dos meus comportamentos também. Ela falava assim, você não pode andar assim, tal, que eu andava muito. Eu andava com um andar mais feminino, sabe? Desde eu já tinha aí meus 8 anos. E aí ela falava pra mim que eu tinha que andar
que eu não podia andar daquele jeito, porque eu era menino e tal. Mas ela não me obrigava a nada, ela só falava pra mim, ela falava assim, ai, se arruma direito, tal, anda direito, não sei o quê. Não era nada o que iria me prejudicar, a minha mente, nada, sabe? Então, o tempo foi passando, quando eu completei meus. Aí foi, o tempo foi passando, né? 9, 10, 11. Aí quando eu completei 12 anos, foi. Com 11 anos, eu conheci uma menina que morava na rua de baixo de casa, que ela faleceu também, infelizmente, colocando silicone industrial. E eu considerava ela como irmã, porque a gente cresceu juntas. Então, desde criança, eu já tinha amizade com ela. Aos meus 7 anos de idade, eu já tinha amizade com ela. E ela também era, entendeu? E, inclusive, quando a gente se assumiu juntas, né? E, só que, infelizmente, ela pegou um caminho e ela não teve essa sorte, foi colocar silicone e aconteceu tudo aquilo que às vezes vocês veem aí comentários de meninas que acabam falecendo. Então eu perdi ela, mas nessa época que ela era viva, então a gente brincava juntas e tal. Aí aos meus 11 anos, eu e ela conversando, a gente decidiu que a gente iria se assumir. Até então a gente fazia as coisas meio que escondidas, eu e ela, porque não queria que nossos pais soubessem, né? E ela também não queria que os pais dela soubessem. Então, assim, ficava meio aquele negócio, sabe? Que tava acontecendo, a mãe dela não aceitava, a mãe dela nunca aceitou. A família até que mais ou menos em truque, sabe? Os irmãos. Mas a mãe dela mesmo, que agora faleceu também, faz uns tempos, a mãe e o pai faleceu, eles também não aceitavam muito, sabe? A situação dela, porque eles eram crentes da igreja, então a gente tinha toda aquela doutrina. Enfim, então a gente ficou muito tempo escondida, a gente brincava, saía brincar escondida, brincava de novela, brincava de... E aí a gente se trocava, levava roupa de meninas no lugar, sandália na sacola e ia colocar aquela roupa, sabe? Pra gente brincar. Ia ficar brincando com ela de novela. E era muito engraçado, gente, era muito gostoso essa época. E quando a gente completou 12 anos, a gente decidiu que a gente iria se assumir. Aí ela falou assim, ó, eu vou me assumir, eu não aguento mais ficar assim, eu vou... E até então, nós já estava sabendo mais ou menos sobre tomar hormônios e tudo mais, porque a gente teve que descobrir as coisas sozinha mesmo. A minha família é um pouco meia... A família da minha mãe, né? E do meu pai também. A do meu pai não conheço ainda, que eles moram em Fortaleza, mas se Deus quiser, logo, logo eu irei conhecer eles. Mas a família da minha mãe, assim, era um pouco meio desligada, sabe? Desses assuntos, assim. E também esses assuntos não eram muito expostos na internet igual é hoje, né? Cada ano que a gente passa, a gente vê que as coisas crescem mais, os assuntos crescem mais. Então, nós tinha um pouco de receio de se comunicar com a família por conta disso. E o medo também, né? Eu, na época, quando eu ia assumir, o meu temor maior não era nem minha família, assim, não era minha mãe, na verdade, né? Da minha família não era minha mãe. E nem os meus irmãos mais novos, era o meu irmão mais velho. Porque o meu irmão mais velho, na época, ele era um pouco bem autoritário e tal. E aí eu tinha um pouco de medo, sabe? De me assumir, assim, o que ele ia falar. Por nós ter crescido sem pai, porque meu pai faleceu quando era criança. Então ele ficou meio que responsável, assim. Então ele era bem rígido, sabe? Então eu tinha medo de chegar e falar pra ele. Só que daí também eu já tinha crescido, eu já tava começando a ficar adolescente. Já tava na adolescência, né? 12 anos. Começando. Então eu falei, já era hora de eu, né? E aí foi também quando eu perdi o medo e fui falar com ele. E na verdade quando eu cheguei a falar com ele, ele já sabia. Então, eu e minha amiga, a gente decidiu, eu e essa minha amiga, a gente decidiu que a gente ia falar. E aí ela falou assim, você conta primeiro ou conta primeiro? Aí ela falou assim, eu vou contar primeiro. Aí ela foi e se assumiu para os pais dela. Foi um auê, porque a mãe dela não aceitava de jeito nenhum. Infelizmente a mãe dela não aceitava. Foi uma fase da vida dela que ela passou muito... Só que assim, a mãe dela não aceitava, mas também não desprezava, entendeu? Não deixava fora de casa, não colocava para fora de casa. Ela falava que ela não queria ver ele como menina, Então ela falava que não queria porque você nasceu homem, que não sei o que, e não aceitava. Aí depois, aos longos dos anos, quando ela transicionou mesmo, colocou silicone e tudo mais, aí que ela foi aceitar. Mas aí já tava já com mais de 30 anos já. Aí a mãe aceitou mais, só que bem no comecinho da transição foi bem difícil, bem
Depois, com o tempo, depois de uns 5 anos que tinha se assumido, aí que a mãe começou a aceitar mais, sabe? Porque daí ela começou a viajar, começou a sair fora da cidade e a gente, né? Só que até então, vamos lá pra parte onde a minha família entra nessa história. Aí eu cheguei e falei, agora é minha vez de falar, né? Eu contei pra minha irmã, contei pra uma irmã minha que eu tenho muita intimidade. E essa minha irmã, ela era muito apegada comigo. Hoje ela mora lá em Miami. Então a gente tinha muita afinidade. A gente tem até hoje, né? Mas ela mora pra lá e eu moro aqui. E aí eu falei pra ela, daí ela falou assim, nossa, que legal, não sei o que. Eu falei, irmã, eu agora a partir de hoje eu quero que você me chame como Gabriela, tá? Meu nome não é mais isso, eu não sou isso e eu sou Gabriela. Falei pra ela. Aí ela ficou dando risada, ai que alegria, me deu um abraço e tudo, porque também eu já sabia e eu tinha mais aquele lado mais amoroso, mais apegado com as meninas do que com os meninos. Então ela amou, né? E, então não falou nada. Aí depois foi pra minha amiga, uma amiga minha que é chamada Priscila, que mora em Salto também. Ali, ela cresceu junto com a gente ali também, na adolescência dela. E aí eu fui lá, ela falou assim, Gabi, eu já sabia, né? Então ela não chamava de Gabi, porque eu não tinha colocado o nome ainda. Aí eu já tinha meu nome, né? Como eu já me identificava com esse nome, depois que eu fui falar para as pessoas que eu era. E aí eu falei pra ela falou assim, ai tá, que legal, eu já sabia que era assim por causa do seu comportamento e tal. Mas aí ela me deu um conselho, falou também pra mim falar pra minha mãe e tal. E ela falou assim, ai Gabi, não foi novidade porque eu já sabia, tá? Então foi isso da minha parte da minha amiga. Aí vamos chegar agora da parte da minha mãe. Daí minha mãe tava na cozinha, aí depois desse dia eu já fiz um embalo, porque eu comentei com a minha amiga, eu falei com a minha irmã, fui na casa da minha amiga no mesmo dia. E já vim pra casa da minha irmã, porque eu tava tão logo querendo quebrar aquele tabu, sabe, sair, assim, ficar livre daquilo que tava me sufocando, que eu fiz tudo no mesmo dia. Fui, falei com a minha irmã, falei com a minha amiga, depois desci pra vir falar com a minha mãe. Minha mãe estava sentada na cozinha e estava junto com as irmãs minhas. Aí eu cheguei na sala, era uma cozinha com sala, daí eu entrei na porta, falei, mãe, tem uma coisa pra contar a senhora. Mãe, o quê? Daí eu falei, a senhora não vai ficar brava comigo e nem vai querer me bater. Ela falou assim, não, eu não vou. Daí eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Daí eu falei pra ela, mãe, a partir de hoje, eu quero que vocês me chamem de Gabriela, porque eu sou Gabriela. E eu não quero que me chame mais por nome do fulano que tinha. E eu não quero, porque eu sou Gabriela. Eu falei assim pra ela, eu sou Gabriela. Aí ela ficou olhando na minha cara assim e deu uma risada, entendeu? Deu uma risada. Os meus irmãos que estavam do lado também começaram a dar risada. Tipo, não deram risada de tirar sarro, mas deram risada porque acharam engraçada a forma que eu falei. Eu comecei a dar risada também. Aí minha mãe falou assim, sério? Ela começou a rir. Aí ela falou assim. Aí meu irmão falou assim, mãe, deixa ela ser Gabriela. Ela sempre foi, ela já tinha desde criança, a gente já sabe o jeito dela. Deixa, o importante é que ela tá aqui morando com a gente, tá com a gente e tal. Meus irmãos que estavam sentados no sofá. Aí minha mãe falou assim, isso é verdade, sabe? Então, tipo assim, foi super de boa. Minha mãe relevou, assim, numa boa. Ela também já sabia do meu comportamento, não foi uma coisa assim, muito assim. Mas também foi uma novidade, porque, né? Mas como eu tava me transicionando aos poucos, eu tava começando a colocar umas roupas mais agarradas, eu tava tomando hormônio. Aí ela falou assim pra mim, eu fiquei sabendo que você e a Manu, que era a minha amiga que faleceu, eu fiquei sabendo que vocês estão tomando aquele negócio chamado hormônio para crescer glúteos, né? Perna, seios, é verdade? Porque o hormônio faz isso, né? E aí ele muda o corpo da gente, né? Ele deixa o corpo da gente mais feminino, cresce seios, começa a crescer um corpo feminino. Eu comecei a fazer essa terapia antes com a minha amiga e já tava meio que apontando assim, sabe, nos seios, pouquinha coisa. E eu usava uma blusinha agarrada, então minha mãe percebeu, ela falou assim, porque dá dando pra perceber. Aí eu falei, mãe, eu tô sim, tô fazendo um tratamento e tal. Ela falou assim, não é perigoso esse negócio? Eu falei, não, mãe, não é. Eu não quis deixar ela apavorada, né? Mas sim, realmente gente. Para as meninas que estão começando agora também, que estão fazendo, procura um médico, o endócrino, né? Pra poder estar fazendo, porque antes eu comecei fazendo por conta própria. E não indico pra ninguém, porque tem muitas reações e também tem muitas contraindicações também. Então é bom fazer o exame antes para eles verem a taxa hormonal e quanto vai precisar. Hoje tem clínicas gratuitas em São Paulo, em outros lugares que fornecem, que o governo fornece tratamento, terapia hormonal para mulheres trans, para homens trans,
de graça, tá? Que são caros os remédios e eles fornecem de graça. Então, eu comecei, daí eu falei pra minha mãe, sim, eu comecei a terapia e ela falou assim, aí eu falei, eu quero que vocês me respeitem, tá? E me chamem Gabriela, esqueçam aquele nome ou outro nome. Mas eu falei, não, tá bom, tranquilo. E a única coisa que minha mãe falou pra mim é que ela não queria que eu fizesse nenhuma cirurgia que eu pudesse me arrepender depois. Então, ou seja, ela falava assim, ó, tudo bem, só não vai fazer aquela cirurgia, sabe, de cortar. Aí eu falei assim, não mãe, eu não vou fazer. Porque na verdade eu também já não tinha nem vontade de fazer. E eu não tenho até hoje. E eu nunca tive. Eu falei, mãe, pode ficar tranquila que isso eu não vou fazer. Porque eu acho que minha mãe tinha um pouco da noção do arrependimento, talvez, sei lá, ou que fosse muito perigoso. Eu não sei o que se passou na cabeça dela. Mas ela falou que não era pra mim fazer. E que eu podia ser quem eu quisesse, mas não é. Ela falou assim, filho, não faça isso, porque é muito perigoso, você pode morrer, você pode morrer, umas coisas assim. E aí, gente, aconteceu tudo que foi muito de boa, foi muito tranquilo, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, eu não tenho minha mãe nem meu pai, minha mãe faleceu, mas ela faleceu, graças a Deus. Ela me viu transformada como uma menina, me respeitou desde quando ela faleceu, porque ela, desde os anos que se passaram, ela começou a me chamar de Gabriela, nunca mais ela lembrou do outro nome, até porque a minha aparência mudou muito. Então ela começou sempre a me chamar, me respeitava, me amava muito como filha. E eu também muito, eu sinto muita saudade dela, muita falta dela. Mas ela está num lugar bem melhor que nós, porque nós estamos aqui nessa terra, né? Num lugar onde tem de tudo, tem sofrimento, tem angústia, tem tudo, né? É claro que eu queria que ela estivesse aqui do meu lado, mas a vontade de Deus não é nossas vontades, né? Então, hoje ela tá lá com Deus e eu estou aqui, né, contando essa história pra vocês. Então foi isso que aconteceu, minha família aceitou super de boa. Hoje o comportamento dos meus irmãos comigo, a convivência deles são normais, eles me chamam de Gabriela, sempre me respeitaram todos, me chamaram de Gabriela. Inclusive, eu vou falar pra vocês quantos irmãos eu tenho comigo, são 11 irmãos, então totalizando são 11 comigo. São 8 mulheres e 3 homens, tá? Então são 3 homens e 8 mulheres comigo. Estamos em 11, estamos todos vivos, somos todos novos, porque somos todos escadinhas, assim, sabe? Minha mãe teve um, depois de um ano teve outro, e nessa ela teve 11 filhos, somos todos novos, todo mundo me respeita, todo mundo me ama, eu amo todos também. Cada um segue sua vida, mas quando a gente se encontra é muito amor e carinho, muita fofoca, muita risada, muito tudo. Gente, essa foi minha história, minha família me aceitou de boa, tranquilo, e infelizmente não é a história de muitas, porque tem muitas que não têm essa sorte. E graças a Deus eu nasci num lar abençoado, num lar evangélico, onde eu sou uma mulher trans evangélica, que eu acredito em Deus. Eu sou batizada da igreja, a minha família inteira é batizada da igreja, todos seguem a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a palavra de Deus. Então, é isso, gente. A minha família é muito bem abençoada e eu tenho muito orgulho de todos os meus irmãos, da minha família. E essa é a minha história para vocês verem como foi a minha transição. Comentem embaixo o que vocês acharam. Tem muita história para contar para vocês da minha trajetória, gente. Tem muita história. Espero que vocês gostem. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. E também pode falar o que vocês querem que eu fale em alguns vídeos, que eu venho aqui e trago um vídeo relacionado a isso. Inclusive, esse vídeo foi uma seguidora que pediu pra mim fazer aqui no canal. Ela pediu pra mim, mandou mensagem, pediu pra mim fazer um vídeo falando como foi a reação da minha família. E aqui eu fiz o vídeo pra ela. Se vocês quiserem ver algum vídeo relacionado a algum assunto que vocês tenham curiosidade, vocês falam pra mim que eu venho e gravo e trago aqui pra vocês. Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!